dar uma olhada na estrutura mental das células. E eu faço uma observação, pessoal, não sei se algum de vocês já leu, existe um livro que se chama Técnicas da Mediunidade, de César Lombroso, que tem, César Pastorino, que tem uma parte muito interessante sobre essa questão das células. E a primeira vez que eu li esse livro foi que eu fui entender essa questão das células e que é abordado aqui nessa aula de evolução em dois mundos de maneira totalmente harmônica, totalmente a ver, totalmente coerente com o que a gente viu lá nesse livro Técnica da Mediunidade. E a gente sabe que os espíritos, eles estudam, pessoal, a estrutura mental das células. E isso como uma iniciação de aprendizado superior, que está relacionado à ciência universal. É um assunto de altíssimo nível. E o instrutor Epaminondas de Vigo, né, no livro Memórias de um Suicida, ele fala que existe um curso rápido e preparatório de ciência universal, né, que antigamente era uma doutrina secreta, somente dada para mentes esclarecidas. E essa doutrina, no caso, esse estudo, só o Senhor Jesus de Nazaré, os arcanjos e os espíritos evoluídos que têm acesso. E aqueles que têm acesso a essa doutrina, eles conhecem praticamente os segredos do universo. Tá? Ele fala aí também, o André Luiz e Missionários da Luz, que o homem do futuro compreenderá que as células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiros de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. O César Pastorino veio, se eu não me engano, ele escreveu esse livro, Técnica de Mediunidade, em 1960, 70, nessa época, e ele trouxe esse assunto muito bem colocado, falando em detalhes essa questão que está sendo abordada aí. E ele deixa claro que as células, elas são seres, tá? Nós, né, eu, vocês, algum dia, em algum momento do passado, nós já fomos uma célula no corpo de algum animal, no corpo, em alguma unidade biológica. Porque as células são seres que vão evoluindo. Tá? E aí ele diz, são princípios inteligentes de feição rudimentar a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre. Ou seja, as células, elas formam a nossa unidade biológica e estão a nosso serviço, a serviço desse estágio mais nobre que é a nossa mente, né? Que é a mente do homem. Além disso, eles estudam também essa questão dos fluidos espirituais. E ele deixa claro que os fluidos espirituais, eles derivam da essência da matéria primária ou do hausto corpuscular de Deus, que é a base do universo infinito. E aí, se a gente fosse reportar, né, lá atrás, quando a gente já viu essa questão, né, do fluido cósmico universal, e que ele dá origem a tudo que diz respeito à matéria, né? Mas, claro, ele tem a ação e a integração com a energia do espírito. O perispírito, né, ele deixa claro aí, ele também é constituído das células, porque nós temos o nosso corpo, que é a unidade biológica física, e nós temos a imagem, o reflexo dele, que é o perispírito, ou melhor, o contrário. O nosso corpo é um reflexo do perispírito, né? Mas o nosso perispírito, essas células que estão no nosso corpo físico, elas estão também na nossa contraparte etérica, na nossa contraparte astral. Tanto que cada célula nossa, ela se comunica, aqueles cordões que são desligados, também faz parte desse processo. Cada célula tem uma comunicação com aquela célula, o corpo da célula no nosso corpo astral. E quando ela morre, ela desencarna e depois encarna novamente na medida que a nova célula é criada no nosso corpo. E esse processo de morte e criação de células, ele é constante, principalmente na nossa idade inicial, até a idade adulta, e a partir daí esse processo de regeneração celular ele começa a diminuir, tanto que nós que já temos uma certa idade, aí começamos aí com a questão de rugas,
né, da pele modificar, justamente porque o metabolismo, né, a troca celular, ela não ocorre com uma rapidez tão grande como quando nós estamos mais jovens. Mas essas células elas vão desencarnando e encarnando na medida que as células são trocadas.